Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Oi, o que o senhor está vendendo aqui? Caranguejo. Caranguejo? Onde é que o senhor apanhou esses caranguejos? Caranguejo eu apanhei de mangue. Certo, caranguejo é um exemplo de vida que existe no manguezal. E o manguezal é um exemplo de ecossistema e o tema dessa teleaula. Nesta teleaula, você vai aprender o que é um ecossistema. Vai conhecer a vida de um manguezal, a participação do homem nessa teia alimentar e sua interferência no equilíbrio desse ambiente. E a nossa teleaula começa agora. Mãe, cadê o menorzinho? Ele deve estar escondido dentro da toca de pedra. O menorzinho tá aqui, eu levei ele pra escola. O quê? Você diminui a população do nosso aquário e nem avisa a gente? População, a gente já viu. É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem num determinado local. Vai, peixinho. Vai, peixinho. Foi. Pronto, a população de peixes do nosso aquário já tá normal. E o nosso aquário está lindo. Mais ou menos. Sabe o que eu tava pensando em deixar ele bem limpinho? Ué, bem limpinho como, Dudu? Se a gente passar o aspirador e tirar toda essa areia aqui, ó. Imagina, Dudu, se você tirar a areia, vai prejudicar todo o ecossistema. Ecossistema? Ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos de um ambiente que se relacionam. Por exemplo, este aquário é um ecossistema, pois é formado de componentes não vivos como a água, a luz, as pedras, a areia, que ajudam a manter os componentes vivos, como as algas, os peixes, a estrela do mar. O conjunto de seres vivos que faz parte de um ecossistema é chamado de comunidade. Nós já vimos que aqui existe uma população de caranguejos que faz parte dessa comunidade. Oi, o que o senhor está fazendo aí? Tirando caranguejo. Deixa eu ver. Então, e além de caranguejo, o que mais que tem aqui nesse manguezal? O mangue, o aratu, o gaiamum e outros viventes que vivem aqui nesse povoado dos caranguejos, que são a garça, são o gavião do mar, as pombas, né? É isso aí. Nesta comunidade, além da população de caranguejo, existem populações de guaiamum, gaviões do mato, garças e vários outros seres vivos que vivem neste ambiente. Essa comunidade, junto com os componentes não vivos, como a luz, a água e a terra, formam esse ecossistema, porque ecossistema é a soma dos componentes não vivos com os componentes vivos, a comunidade. É claro que esse aquário é um ecossistema. Claro, Dudu. Os componentes não vivos e a comunidade, que são os peixes, as algas, a estrela do mar, vivendo no mesmo ambiente. E se você mexer em alguma coisa aí dentro, vai prejudicar essa comunidade. Eu aprendi lá na escola que o meu peixe, por exemplo, só consegue sobreviver dentro da água, que não é viva. E com a planta que ele come e com a luz que faz a planta sobreviver, entendeu? Essa dependência entre os seres é que forma o ecossistema. E aposto que você conhece vários. Conhece sim, são considerados ecossistemas. O complexo pantaneiro, a floresta amazônica, a mata atlântica, o cerrado. E o manguezal, que é esta região onde nós estamos. Os manguezais recebem este nome por causa de umas árvores típicas dessa região, chamadas mangue. Elas normalmente estão num solo assim bastante lamacento. E a água aqui não é nem doce e nem salgada, ela é salobra. Esse tipo de água é uma característica dos manguezais, que ficam exatamente num lugar assim, que é o encontro do mar com o rio. Quando a maré sobe, inundando o manguezal, aumenta a concentração de sal na água. Nossa, que coisa! A água do manguezal, ela é meio de rio, meio de mar.
Eu nunca ouvi falar num lugar desses, não. Pois fique sabendo que existe manguezal em vários lugares do mundo. Em regiões costeiras, tropicais e subtropicais, e dependendo do lugar, o solo dos manguezais pode ser de areia, recifes de coral ou lama. Os manguezais brasileiros têm o solo lamacento, quer dizer, o solo não é muito firme. É o chamado solo instável e tem pouco oxigênio. Para viver neste ambiente, que além de tudo tem a água salobra, muitos organismos têm adaptações. O mangue, por exemplo. O mangue vermelho ou rizófora apresenta raízes que partem do tronco e ramos, dando vários pontos de apoio à árvore. Assim, não tomba no solo instável. A siriúba ou avicênia compensa o pouco oxigênio do solo com raízes que crescem eretas, esponjosas, capazes de captar oxigênio do ar, chamadas pneumatóforos. Um outro problema para essas árvores é o fato das marés subirem, dificultando a germinação de sementes. Elas se adaptaram, germinando as sementes nos ramos, como este aqui. Essas sementes vão acumulando reservas nutritivas e só se soltam no estágio chamado propágulo, onde podem flutuar livremente durante bastante tempo até encontrarem um ambiente adequado para se fixar. Olha só, essa arvorezinha aqui é um mangue. Este brotinho aqui também é um mangue. Além do mangue, existem vários outros seres vivos no manguezal. Aliás, por todo o manguezal existem vários animais. Garças, mergulhões, gaivotas, sapos, rãs, cágados, jacarés, morcegos, macacos, capivaras, borboletas e outros insetos. Quanto bicho, mãe! E esses são só os animais terrestres. Se lembra que eu disse que o manguezal tem influência no mar? Então, a maioria dos animais que vivem no manguezal vem do ambiente marinho. Nem todos esses animais passam toda a vida no manguezal. O camarão rosa e o branco, por exemplo, reproduzem-se no mar. E suas larvas migram para o manguezal, para se alimentarem e crescerem. Quando se torna jovem, o camarão volta para o oceano. Já o pitu, ele vem dos rios para o manguezal para desovar. Quando jovem, o pitu vai para o rio. É a reprodução também que leva muitas aves para o manguezal. Muitas espécies de aves constroem ninhos nas copas dos mangues e vêm para o manguezal para se alimentar de peixes e crustáceos. Outra fonte de alimento nos manguezais são os detritos. 95% das folhas que caem na água são consumidas por detritívoros, camarões, caranguejos e vermes, e são decompostas por fungos e bactérias. Algumas delas são transportadas até o mar, onde servem de alimento para peixes e camarões. Como você vê, os detritos do manguezal fazem parte de uma teia alimentar. O manguezal é muito importante para uma outra espécie também, o homem. Nossa, mãe, o homem também aproveita do manguezal? Que parece tão estranho. Aproveita sim, filha, principalmente como fonte de alimento. Muitos animais do manguezal são alimento para o homem. A madeira é usada para a fabricação de casas, barcos, papel, lenha de cozinha. A casca tem o tanino, que evita o apodrecimento de redes de pesca e velas causados por micro-organismos. As folhas, frutos e casca do mangue também são aproveitados em produtos medicinais. E a árvore siriúba é utilizada na criação de abelhas. Mas tudo isso não impede que o próprio homem ameace os manguezais. O próprio homem ameaça os manguezais. Eles estão sendo devastados para a construção de marinas, estradas, casas, prédios e para obtenção de madeira. Tudo isso interfere no ecossistema e na teia alimentar do manguezal. A teia alimentar do manguezal afeta o mar e o rio. Mexe com um monte de bichos. Até com a gente. O que é que nós vamos fazer? Para começar, que tal revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que um ecossistema é a soma dos componentes vivos e não vivos de um determinado ambiente. Viu que o manguezal é um ambiente que exige adaptação dos seres ao ambiente marinho e à água doce. E que o manguezal forma uma teia alimentar que é afetada pela ação do homem. A ação do homem afeta os ecossistemas, mas o homem também faz parte deles.
pense nas consequências que a destruição do manguezal traz para o homem. Um bom começo é fazer os exercícios do seu livro de estudos. Bom trabalho e até a próxima teleaula.